Você já teve medo de fazer um deploy em produção? Ou já quebrou algo liberando alguma feature nova? Acontece com a maioria dos desenvolvedores, se não todos. Eu já trabalhei em centenas de projetos, onde cada um tinha uma estratégia diferente para fazer a sua subida e a sua release ali das features novas. E, sinceramente, ah, em todos os lugares sempre tinha suas vantagens e desvantagens. E com isso eu acabei aprendendo aqui diferentes formas de você fazer subidas em produção. E cada uma traz ali algumas particularidades que podem salvar o seu final de semana e garantir ali um pouco mais de paz de espírito durante a sua subida em deploy, para você ter uma noite mais tranquila e talvez aí, se você estiver nas madrugadas afim aí, fazendo um deploy mais tranquilo, mais safe, para garantir aí que vai ter uma subida com o mínimo de estresse. E aí, com isso, eu queria trazer aqui alguns modelos, alguns deployment patterns e, no caso aqui também, é, formas de você fazer as releases, né, os deliveries de funcionalidades, né, de features novas para os seus usuários. Uma forma de você garantir que, cara, deu ruim, vamos voltar ou vamos criar um ambiente aqui de teste, vamos garantir aqui que está tudo certo, vamos fazer essa subida aqui com zero downtime, para a gente garantir aqui que não vai ter nenhuma perca de tráfego de usuário, que tudo que vai estar em um ambiente vai estar funcionando no outro. Enfim, a gente vai passar aqui por alguns modelos. O primeiro deles é o Blue Green Deployment, é esse daqui da esquerda superior. E o que ele é? São ambientes, no caso dois principalmente, o ambiente Blue e o ambiente Green. O Blue, ele representa o seu ambiente em produção e o Green é o ambiente que você está fazendo ali a subida. Ele é um ambiente idêntico à produção. Você sobe ele ali, ele fica em um ambiente controlado, a priori para você fazer seus testes. Então, garantir ali um smoke test para garantir que as funcionalidades básicas estão funcionando, que você já fez ali um teste de carga, que tudo que está subindo agora está em conformidade. E aí você, através do load balancer, você faz um switch no tráfego, ou seja, você vai mudar o direcionamento dos seus usuários. Antes eles acessavam o ambiente blue, agora eles vão acessar o green, com as novas funcionalidades, tudo que já foi testado. E uma das maiores vantagens desse método é uma questão chamada zero downtime, que é zero tempo de indisponibilidade. No momento em que você faz esse switch, trocar do blue para o green, você não perde em nenhum momento, você fica com o seu sistema indisponível. Essa é uma das maiores vantagens. Em contrapartida, uma das desvantagens é o custo. Como eu mencionei, né, são dois ambientes idênticos em produção. Ou seja, você tem um custo mais caro, porque você está mantendo dois ambientes ali ao invés de um só. Então, você tem um custo em relação a isso elevado comparado com outros modelos. Um outro jeito aqui de trabalhar e que eu acho bem interessante é o Canary Release. Ou seja, no Canary Release, você libera uma nova versão apenas para uma pequena porcentagem dos seus usuários. Então você fez uma versão ali, você trabalhou na versão, está ali na versão V1 e aí você vai gerar uma versão 2 em Canary. Então você vai liberar para 10% da sua base de usuários, 5% da sua base de usuários, 1%. Apenas os funcionários internos da empresa para caráter de teste. E aí você vai monitorando e à medida que você vai testando e passando os dias e você vai vendo que o seu log de erro não aumentou, você teve praticamente nenhuma instabilidade e que todas as funcionalidades ali deu certo, você vai aumentando a porcentagem gradualmente a fim de que até chegar ao 100% da sua base de usuários com todas as funcionalidades liberadas. É um modelo bem interessante. É uma forma de você conseguir ali já obter retornos de feedback ali do que está acontecendo, se a funcionalidade está fluindo bem ou não, se está gerando algum impacto ou não para o seu negócio, né? E aí uma das vantagens é, como eu falei, o risco reduzido, né, dessa funcionalidade quebrar, porque você está liberando para uma baixa pequena quantidade de usuários, então se quebrar você simplesmente retorna, regride e testa de novo, faz as correções. Feedback dos seus usuários, e é um modelo muito interessante para sistemas grandes.
Então, sistemas que têm muitas funcionalidades, que já tem uma larga base de usuários, é um sistema bem interessante. Uma das desvantagens, ele é mais complexo. Então, ele é mais complexo no sentido de você gerenciar ali como é que vai ser essa liberação para esses usuários. E ele exige uma observabilidade madura. Ou seja, você precisa ter ali sistemas como New Relic, Datadog, Sentry, Grafana, entre outros, muito bem estabelecidos dentro da sua empresa para garantir que, à medida que você vai liberando as novas funcionalidades e fazendo o rollout ali para uma porcentagem dos seus usuários, você consiga monitorar para garantir que está funcionando tudo certo. Se você não tiver uma boa observabilidade, você vai fazendo rollout, aumentando ali a base de usuários que está usando aquela versão nova, e você não tem confiabilidade de que está tudo certo. Tem algum problema? Tem algum risco? Tem alguma coisa que está acontecendo e que pode ser perigoso em relação à segurança ou alguma questão do gênero? Se você não tiver observabilidade bem definida, bem descrita, é um problema. O próximo aqui, e um dos que eu mais gosto de usar e já usei em vários projetos, é Feature Toggles. Feature Toggles são chaves que ligam e desligam funcionalidades sem precisar de um novo deploy. Essa é a parte que eu mais gosto. Você consegue fazer uma subida em produção, deixar aquela funcionalidade ali em backstage, e quando você estiver ali em um momento apropriado, você liga e pum, a funcionalidade aparece ali para o seu usuário e você consegue ali já fazer um delivery de funcionalidades bem interessante. E caso dê algum problema, pum, você aperta o switch lá de volta e ele desliga aquela funcionalidade e volta para o padrão antigo. Alguns adendos. Eu gosto muito de Feature Toggles, mas ela tem algumas particularidades. Mas passando aqui primeiro pelas vantagens, ele é um deploy desacoplado da release. Então você consegue subir ali e manter as funcionalidades, como eu falei, a priori desligado. Então ele é meio desacoplado ali de todo o delivery, de tudo que está sendo demonstrado para o usuário, né, em quesito sistema. Controle total, né, como eu falei, você liga e desliga. E é ótimo para um rollback rápido. Né? Então você deu problema, pum, desliga e já garantiu que vai estar tudo funcionando. Desvantagens. Código mais complexo. Usar Feature Toggles, ele pode ser muito bom, mas ele pode ser um desastre para sua codebase. Em qual sentido? Cara, eu já vi sistemas legados, né, já com um sistema que usa Feature Toggles, que a Toggle tá lá há 2 anos. Tem 2 anos que já subiu em produção e a Toggle tá lá até hoje. Isso polui seu código. Se por um acaso acontecer algum acidente e alguém equivocadamente desligar aquilo ali, só Deus sabe o que vai acontecer, porque a versão antiga e que foi utilizada ali, a Feature Toggle, nunca mais foi testada, porque já está em produção, sei lá, 2, 3 anos. Então, e gera muita dívida técnica. Então, você tem sempre um trabalho ali você subiu, você colocou em produção, os seus usuários já estão testando a funcionalidade nova. Beleza, acabou o seu trabalho? Não, não acabou. Você vai ter que voltar ali e fazer uma limpeza no código, removendo o código antigo e colocando apenas a funcionalidade nova, depois de um tempo de teste, obviamente. E é aqui que a maioria das empresas falham. Elas nunca mapeiam débito técnico para remover feature flag. Simples assim. Elas não têm tempo para você fazer a manutenabilidade do seu código. Então, é um sistema que eu gosto muito, mas que eu recomendo para projetos onde você tem autonomia e que consiga, desde o começo, mapear ali no seu escopo, nas suas estimativas, um tempo para débito técnico proveniente dessas feature toggles que ficaram ativas ali. E eu recomendo nunca estabelecer um prazo muito longo, do tipo, lançou dia 1 e daqui 6 meses a gente vai parar para remover. Não, eu acho que é um tempo muito longo, eu acho que precisa ter um controle muito claro ali para, em um curto espaço de tempo, você fazer a manutenabilidade do código. Então, na minha cabeça, geralmente eu penso em um prazo ali seguro, 1 mês. 1 mês que a feature foi ativada, faz um monitoramento, faz a inserção na próxima subida do mês seguinte
você já sobe com a manutenabilidade, removendo o código antigo, removendo a flag e já deixando somente a funcionalidade ativa. Exceto em raras exceções, onde realmente você precisa de um prazo maior para análise. Aí, beleza. Mas assim, tem que tomar muito cuidado, porque sua codebase vai para o lixo muito rápido se você não fizer uma gestão inteligente das suas flags. Beleza? O outro aqui é o Dark Launches. Basicamente, você faz a liberação de funcionalidades em produção, mas elas ficam escondidas para os seus usuários e fica liberada apenas para teste interno. É bem interessante você subir ali funcionalidades em produção, mas que elas vão estar acessíveis apenas para uma role específica. Geralmente uma role ali, um papel, né, uma regra de acesso apenas limitada a seus usuários internos, pessoas que você ali do seu time de desenvolvimento. E aí, como que funciona? O back-end processa, o front-end não exibe e métricas e logs são analisados. O que eu quero dizer? O back-end ele vai processar o que a sua feature nova estiver fazendo, e o front-end ele só exibe para as pessoas que precisa. E aí, você precisa ter métricas, logs. Isso aqui entra na mesma categoria ali do Canary Release, no sentido de você tem que ter uma observabilidade bem bacana para você entender que, cara, tá dando certo, o teste tá fluindo, a gente fez um teste aqui e garantiu, através de algumas evidências, que tá tudo certo. Aí, beleza. Aí você consegue ter a confiabilidade de liberar para o público. Vantagens: testa, performance e escala. E zero impacto visual, então seus usuários não são impactados pelas mudanças. E excelente para sistemas críticos. Então, principalmente em sistemas que você precisa fazer testes muito próximo do que o seu ambiente realmente ele é. E Dark Launches é exatamente isso. Você estar no seu ambiente de produção fazendo teste de funcionalidade. É aquele famoso teste em produção, sabe? Só que esse aqui é mais seguro do que a maioria que a gente vê no mercado. Então, subir em produção e testar, literalmente isso. Mas com controle, com processo, com observabilidade, com um gerenciamento de risco bem maduro. Desvantagens: alto custo e uma complexidade elevada, né? Nesse quesito, ele entra ali na desvantagem ali da feature toggle, né? Você também tem que gerenciar ali muito paulatinamente para não virar um débito técnico que nunca é resolvido. Beleza, e passando aqui para o nosso A/B testing. O A/B testing, você compara duas versões para ver qual que é a melhor funciona. Isso aqui é muito interessante para sistemas, principalmente de e-commerce. Já trabalhei em vários e vários deles já usavam A/B testing. E qual que é uma característica dele que sobressalta os olhos da equipe de negócio e da equipe técnica, principalmente em sistemas de e-commerce? Você consegue criar duas versões distintas de um fluxo e você vai ter acesso ali dos usuários. Você categoriza como que você vai querer fazer isso, mas parte dos seus usuários vão acessar o teste A e parte o teste B. Você compara ali quem teve a melhor aceitação, o melhor fluxo, o melhor desempenho, o melhor número de vendas, né, se for um sistema de e-commerce, né? E você vê ali qual que representa o menor risco para você, enfim. Qual que é a maior vantagem disso? São as tomadas de decisão para ver se uma funcionalidade é um sucesso ou um fracasso, é basicamente dados, estatística. É através disso que você vai nortear o seu produto. E isso é uma ideia muito interessante, porque você começa a usar a experiência do seu usuário para moldar o seu produto. Então, você consegue ali comparar qual que teve sucesso, desliga um e fica só com o outro, né? Se o A foi o que deu certo, você remove o B e fica só com o A e libera essa funcionalidade para todo mundo. Então, é um sistema muito interessante, mas ele também traz, como tudo, a vantagem e desvantagens. Uma das melhores coisas que tem, como eu falei, é essas decisões orientadas por métricas. É muito bacana para o time de UX também, porque eles conseguem criar várias versões de um fluxo e
em vez dele descartar um ou outro baseado na opinião de PM, PO, time de negócio interno, que às vezes nem usa o próprio produto, você deixa os seus usuários definirem por você, através de métricas. Desvantagens. Deixando bem claro, isso aqui não é uma estratégia de deploy, mas é uma estratégia de released, de delivery de funcionalidades, né? Sendo bem claro. E ele requer um alto volume de usuários, né? Então, se você tem uma baixa quantidade de usuários, você não vai conseguir testar isso aqui de forma efetiva. Os dados vão ser irrelevantes, porque se você tem, sei lá, 100 usuários, 30 vai usar um, 70 vai usar o outro. É uma base muito pequena para você ter uma comparativa e nortear o seu produto. Então, ele precisa de um sistema maduro, uma alta quantidade de usuários e ele é mais custoso. Ele tem uma grande desvantagem em relação a custo. Por quê? Porque você precisa desenvolver dobrado. Ao invés de seu time trabalhar 15 dias ou uma sprint, 2 sprints numa funcionalidade, ela vai trabalhar 3, 4. Ou você vai ter um número maior, né, no seu time, né? Você vai ter um time A e o time B. A squad, né? Enfim, a squad A vai desenvolver uma funcionalidade, a outra squad vai desenvolver a mesma funcionalidade, só que de um jeito diferente. E aí, você precisa ter uma estratégia de gerenciamento de brands, de código muito eficiente para que essas duas funcionalidades elas coexistam de forma eficiente e uma estratégia bem madura de código, de sistema, para que não gere conflito e não gere dados errôneos para você. Enfim, é um sistema muito interessante, mas que exige bastante trabalho, bastante investimento. E à medida que o seu produto vai evoluindo, ele vai criando um corpo e as funcionalidades, né, vai criando ali um ecossistema muito interessante a longo prazo, porque as funcionalidades elas foram testadas exaustivamente e aprovadas pelos seus próprios usuários. É o melhor jeito de coletar feedback, tá? Esse negócio de NPS, de avaliação de usuário com estrela, com não sei o que. Gente, é interessante, é bacana, mas esse aqui é o melhor modelo para você coletar métricas de satisfeito ou insatisfeito dos seus usuários.